Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Portugueses lá fora. Esta semana, e como habitual, temos para si 3 novos destinos, 3 novas aventuras, 3 novos portugueses lá fora. Vamos embarcar na primeira viagem em direção à Turquia, mas também vamos falar da Escócia. Obviamente falamos de Daniel Candeias, um nome que esta semana esteve em voga, não só por esse duelo entre o Futebol Clube do Porto, por onde passou, e o seu Glasgow Rangers, que lhe ficou no coração, mas também porque na Liga Turca, numa vitória por 6-0 na casa do Antalyaspor, Daniel Candeias, em 42 minutos, conseguiu fazer 3 golos e uma assistência ao serviço do Gençler Birliği, o seu clube de nome muito difícil, mas que faz de Daniel Candeias, neste momento, um jogador feliz no futebol da Turquia, como explicou a jornalista Ana Filipa Gomes, da Rádio Estádio. O Daniel foi notícia aqui em Portugal porque fez um hat-trick, fez 2 assistências, mas a verdade é que a carreira de Daniel é muito mais do que isso. Infelizmente é que nós às vezes só damos eco quando há golos ou assistências, mas eu diria que a sua passagem pelo futebol turco, na minha opinião, pelo aquilo que tenho acompanhado, está a correr muito bem. Sim, está a correr bem. Apesar de começarmos mal o campeonato, este fim de semana tivemos uma grande exibição, tive a sorte de fazer os 3 golos e 2 assistências, mas foi um trabalho de toda a equipa que vem acreditando jogo após jogo e foi bom para todos, Como é que classifica essa sua passagem pelo futebol turco? Era exatamente isso que estava à espera ou está surpreendido em algum aspecto? Não, já tinha jogado antes aqui, já sabia aquilo que me esperava, sei que é um campeonato difícil, porque tem grandes jogadores e tem as equipas muito equivalentes, e então sabia que era um campeonato extremamente difícil e com qualidade. Qual é a parte mais difícil de estar longe do país e da terra natal? É sempre difícil, mas quando tenho a família perto, a minha mulher e os meus filhos, isso ultrapassa tudo, então já me acompanham para todo lado desde que estou fora de Portugal e isso é importante para mim tê-los perto. A nível de tempos livres, por exemplo, Daniel, como é que os ocupa? Ocupo com a família, tento, quando não estou em estágio ou em treinos, passo a maior parte do tempo com eles, apesar de termos 2 brasileiros na equipa, mas passo mais tempo com a minha família e tentamos fazer coisas mais com as crianças. Já fala turco? E os filhos Não. também já falam turco ou é difícil? Não, o meu filho fala inglês e está numa escola inglesa. A menina ainda é muito pequenina e eu turco é difícil, mas a maior parte dos meus companheiros falam inglês e temos o tradutor também, porque turco é realmente muito difícil. E sem o tradutor a missão era muito mais difícil? Sim, praticamente todas as equipas têm tradutor porque é extremamente difícil, então falam inglês e falam também o português, por isso é sempre mais fácil. Sem eles era quase impossível, porque treinadores, todas as equipas são treinadores turcos e isso torna mais difícil para os estrangeiros, e se não fosse o tradutor era realmente difícil. E a comida? Adaptou-se bem à gastronomia turca? Sim, eu praticamente não como assim tanto fora, porque tenho a minha mulher que cozinha e então não como assim tanto fora, mas claro que é diferente, é mais picante e tudo isso, mas tento não comer tanto a comida daqui. E a própria cultura também muito diferente da cultura portuguesa? Sim, a cultura é diferente porque são muçulmanos mas temos de respeitar a cultura de cada um e habituar às circunstâncias e está tudo a correr bem, porque são pessoas que nos recebem como família e isso é importante, faz-nos sentir realmente em casa. Isso quer dizer que não iremos ver o Daniel em breve em Portugal? Está bem por aí? Não pensa em regressar? Não, desde que estou fora, já estou fora quase há 6 anos e é por aqui que eu quero continuar.
claro que quero voltar um dia a Portugal para jogar na Liga Portuguesa novamente, mas neste momento é difícil e também não está para já num futuro próximo o meu regresso, por isso quero continuar por fora. Quando fala em voltar à Liga Portuguesa, há algum clube que gostasse de representar? Não tenho um carinho pelo Nacional, porque joguei lá a maior parte, mais anos seguidos na primeira divisão, mas nunca se sabe o futuro, não sei quando regressar, se houver realmente propostas, estudarei a melhor para mim e para a minha família. Como é que acha que vai ser esse Porto Rangers? Podemos dizer que vai estar de coração dividido? Sim, claro que é um jogo que era especial para mim se eu tivesse continuado no Rangers. Claro que eu joguei mais tempo mais vezes na principal equipa no Rangers que no Porto, mas claro que vou estar um pouco dividido, mas vou estar a torcer também mais pelo Rangers porque tenho grandes amigos lá, deixei uma comunidade de amigos e pessoas que foram importantes para mim e isso é um motivo de orgulho para mim. Tem mais saudades do Rangers ou de Portugal? Ou de morar em Portugal? Claro que morar em Portugal eu tenho saudades, é o meu país, mas claro que no Rangers foram 2 temporadas realmente positivas para mim, onde fui considerado o melhor jogador do ano pelos adeptos, o melhor assistente da liga, e isso diz muito daquilo que eu fiz lá, e claro que é especial para mim, vou ser sempre do Rangers porque foi realmente fantástico para mim estar lá e adorei viver em Glasgow. Uma vez que tem a experiência dos 2 campeonatos e muito se fala da paixão dos adeptos, quem é que é mais apaixonado? É a Inglaterra ou na Turquia? No Reino Unido é realmente fantástico o ambiente que se vive nos estádios porque estão sempre cheios, tanto jogos com o último como com o primeiro. É realmente para um jogador acho que é fantástico. Em termos de fanatismo também na Turquia é fantástico. Não tem sempre os estádios cheios, tirando os clubes grandes, mas realmente os adeptos são fanáticos e é espetacular jogar nestes ambientes. Eu disse bem Reino Unido porque pode às vezes confundir-se Iugoslávia. É da Escócia, claro. Que neste momento foi apanhado pelo Celtic no primeiro lugar, o que também está ali ao rubro, o campeonato da Escócia, mas não deixa de ter muita gente e de muitos adeptos apaixonados nos estádios, tal como acontece em Inglaterra. É muito similar. Sim. Como eu digo, no Rangers jogamos sempre que jogamos em casa, sempre com 50 mil pessoas, sempre cheio. Se jogamos fora, os estádios são mais pequenos, mas o Rangers leva sempre 15 a 20 mil pessoas e isso diz muito da grandeza do clube e claro que para um jogador isso é fantástico, sentir essa euforia dos adeptos é extremamente fantástico. Muitos dos jogadores que se mudaram para a Turquia, e uma vez que já esteve, é a segunda vez que aí está, mas muitos dos jogadores que se mudam para a Turquia dizem que é difícil quererem voltar, porque há um ambiente tão espetacular de envolvência que os torna, como eu disse há pouco, em casa, e o próprio campeonato acaba por aliciar as pessoas a ficar. Sente também isso? Sente que é uma espécie de imã que o vai permitir ficar aí o máximo tempo possível? Claro, eu no primeiro ano que eu joguei aqui no Alanya, na minha cabeça não queria sair daqui, mas uma proposta do Rangers não é um clube qualquer, é um clube com história. Depois o treinador que era fez-me balançar e fez-me escolher o Rangers pelo clube que é, pelo treinador que era na altura, Pedro Caixinha, mas na minha cabeça na altura não queria sair, queria continuar o máximo de anos possível. Depois de decidir ir para o Rangers, eu sabia que queria continuar no Rangers, mas que também tinha nos meus objetivos um dia regressar à Turquia. Isso acabou-se por dar este ano. Tive várias propostas e acabei por decidir voltar porque realmente é um país que me deixou alguma saudade e que queria voltar. E claro, pelo ambiente, pelo futebol que está cada vez a crescer mais na Turquia, pelos jogadores que o campeonato tem,
E claro, a parte financeira também é importante e não se pode comparar com os salários que se pagam em Portugal neste momento. E dentro da Turquia via-se a mudar de clube, por exemplo, para um Besiktas? Não sei, por acaso fizeram-me essa pergunta há relativamente pouco tempo numa entrevista aqui e eu não sei o futuro. Sei que quero dar o meu melhor pela equipa que eu estou e fazer as coisas bem e tentar concretizar os objetivos da equipa. E depois, claro que eu tenho objetivos e qual é o jogador que não estava a representar um grande da Turquia? Um Besiktas, um Fenerbahçe, um Galatasaray, são equipas que todos os jogadores querem jogar. Eu, claro que não fujo à regra, mas sei que tenho contrato aqui, quero fazer o meu melhor e certamente se o fizer bem, as coisas vão acontecer naturalmente. Da Turquia zarpamos até ao Chipre, onde encontramos Semedo, Sérgio Semedo, um jogador internacional cabo-verdiano que conta à Rádio Estádio que a determinado momento até chegou a sonhar com a seleção portuguesa, fruto de excelentes exibições e excelentes temporadas em clubes como o Portimonense, o Feirense e o Gil Vicente, mas, acima de tudo, no Marítimo, com Pedro Martins. Agora está no Chipre, ao serviço do Onisilos, o clube que o fez regressar ao Chipre depois de uma experiência também ela feliz no Apollon Limassol. Sérgio Semedo conta neste Portugueses lá fora como está a correr esta segunda vida em terreno cipriota e recorda também uma passagem fugaz, mas com títulos, pelo FK Suduva da Lituânia. Vamos então ao encontro de Sérgio Semedo. É a tua segunda experiência no Chipre, que segundo sei é um país onde te sentes muito bem. Sim, já cá tinha estado há 3 épocas, num clube diferente, com outros objetivos também, né? Mas é um país que sempre me apoiou bem também, e onde eu e a minha família também nos sentimos muito bem. Semedo, se pudermos falar aqui numa grande diferença agora que estás a viver no Chipre, é talvez a pressão, muito menos pressão que aquela que terias antes, por exemplo, a jogar num Leixões ou até pronto, quando passaste no Gil Vicente, no Marítimo, etc. Portanto, menos pressão aí, certamente. Neste momento, talvez, porque o clube também não tem a dimensão que tinha quando eu joguei cá há 3 épocas, por onde nós lutávamos também por ser campeões e os adeptos também bastante exigentes. E pronto, lá está, a pressão de sermos campeões há 3 épocas no clube onde eu estava, no Apolo Limassol, fazia com que os adeptos também fossem exigentes. Claro que um Leixões, um Marítimo, são também clubes que têm adeptos também fervorosos e que de alguma maneira também pressionam os seus jogadores para que tenham um rendimento esportivo elevado. Mas pronto, sim, posso dizer que em comparação com esse clube que estive cá há 3 épocas, que é um clube e um país também, os adeptos são bastante exigentes. Semedo, tu além do Chipre, na tua carreira fora de Portugal, tens uma passagem ali também pelo FK Suduva da Lituânia. Como é que foi essa experiência? Curiosamente foi depois de ter saído aqui do Chipre, onde o campeonato acaba em maio, ao final de maio, onde ganhamos aqui a Taça do Chipre e depois vou normalmente de férias, não é? E as coisas também acabam por acontecer este convite do Suduva, que o campeonato lá também é um pouco diferente, que eles começam em meados de fevereiro e acabam em novembro. E eu recebi o convite, então praticamente não tive férias e felizmente também desportivamente correu bem, porque também fui campeão no Suduva, na Lituânia, e pronto, tirando a parte do frio, da neve, é um clube também que foi a primeira vez que foi campeão e foi um momento marcante também na minha carreira, foi em contextos diferentes, não é? Passei do calor do Chipre para o frio da Lituânia, mas as pessoas também trataram bastante bem e o contexto totalmente diferente e senti-me bem também na Lituânia. Semedo, continua a compensar para quem está habituado à realidade do futebol português, até financeiramente, ir para campeonatos como os do Chipre e da Lituânia, continua a ser esse um dos principais atrativos também? Sim, eu costumo dizer, nós quando saímos do nosso conforto,
da nossa zona de conforto, de perto da nossa família, dos nossos amigos, tem que compensar, porque senão também estarmos longe de tudo isso, das pessoas que nos são mais queridas e as coisas não compensarem, também penso que não faz muito sentido. E nesse aspecto, financeiramente, posso dizer que há 3 épocas e agora também compensa-me bastante e pronto, e nós também, a nossa carreira de futebolistas também acaba muito rápido e temos que pensar nesse aspecto, que é importante. Semedo, olhando para o plantel agora do teu clube no Chipre, do Onisilos, acho que é assim que se diz, eu detecto logo, temos aqui o Nuno Silva, o Miguel Arturo, o Tony Correia, o Aldair, o Luizinho. Vocês criaram aí certamente uma espécie de comunidade lusófona no clube, não é? Costumam estar juntos e estão juntos durante a semana. Sim, eu acho que até é muito bom, principalmente também para eles. Temos 2 ou 3, o Nuno, o Miguel, que são jogadores mais jovens e que não têm grande experiência. Acaba por ser positivo para eles terem portugueses a suportar também, porque eu e o Aldair já cá tínhamos estado, o Aldair no AEL Limassol e eu no Apollon Limassol. E pronto, nós costumamos brincar um bocadinho, porque dentro do campo costumamos falar em português e pronto, como somos também maioria, e as coisas também conseguimos nos apoiar durante a semana e acaba por ser mais fácil. É como se sentíssemos que estamos em casa, entre aspas. Semedo, eu estive aqui a pesquisar, a cidade do teu clube é Sotira, não é? E portanto era perguntar-te como é que é a cidade. Tu estiveste em Limassol antes, que realmente é a mais conhecida, é das mais conhecidas do Chipre e das mais faladas, mas como é que é agora a cidade onde vives? São cidades realmente totalmente diferentes. A Sotira é uma pequena vila onde tem aqui muita coisa por perto, entre Paralimni ou própria Ainapa, que é uma cidade turística, onde muita gente, muitos turistas mesmo costumam frequentar. Mas pronto, é uma cidade mais calma, mais tranquila. Limassol não, Limassol eu costumo dizer que é uma cidade em que o ano inteiro tem vida. Aqui não, aqui agora a partir deste momento são apenas os moradores daqui desta cidade e pouco mais. Mas pronto, mas no geral também é uma cidade tranquila que faz com que nós nos foquemos também apenas e só no futebol. O clube também nos dá algumas condições boas para nos preocuparmos só com o futebol. Semedo, chegado agora aos 31 anos e voltando ao Chipre, pretendes agora continuar por aí, precisamente porque a carreira é curta e financeiramente é interessante, ou não descartas voltar a jogar em Portugal? Eu costumo dizer que onde me sentir bem é onde eu vou querer estar e neste momento não me passa pela cabeça voltar para Portugal, também pelo aspecto financeiro, claro, mas pelas pessoas também que encontrei aqui e fiz aqui também algumas amizades e pronto, como eu disse, a minha família também sente-se bem aqui e onde eu estiver bem, onde eu me sentir bem, onde for acarinhado, é onde eu quero estar e para já, com 31 anos também, enquanto puder cá estar, eu vou certamente irei ficar por aqui. Semedo, olhando para a tua carreira, e eu fui acompanhando, há ali determinados momentos no Marítimo, mas acima de tudo no Portimonense e até se quisermos no Feirense, tu fazes grandes épocas, muitos jogos, em que parecia até que podias dar aquele salto para um clube de outra dimensão em Portugal. Chegaste a pensar nisso? Chegou a estar perto de acontecer? Tens alguma mágoa por não ter acontecido? Como é que olhas para isto tudo? Eu costumo dizer que eu pautei um bocado a minha carreira por pequenos objetivos e felizmente consegui concretizar alguns e o facto de ter chegado à Primeira Liga também foi um objetivo que eu tinha, mas sim, claro, fica sempre uma mágoa porque em determinado momento ou outro as coisas não aconteceram ou por uma pequena lesão que me atrasou um bocado, nomeadamente no Marítimo, porque o Pedro Martins também apostava bastante em mim e disse que confiava que eu pudesse chegar a outro patamar e quem sabe, na altura também estava muito bem realmente, a poder chegar a ambicionar uma seleção nacional portuguesa, mas as coisas assim aconteceram e claro que fica uma mágoa, mas também costumo dizer que as coisas acontecem no momento certo e quando têm que acontecer. E se não acontecer é porque não tinha que acontecer, mas pronto, realmente
vai ficar sempre essa mágoa pelas coisas não terem acontecido e não ter dado esse salto em termos de carreira, em termos de clube. Semedo, de qualquer forma, há ali algo também importante para ti, que é a seleção de Cabo Verde, não é? Acaba por ser um marco importante para ti também. Sim, sem dúvida. A seleção de Cabo Verde, ter representado a seleção diz-me muito, porque tenho raízes em Cabo Verde, apesar de ter nascido em Portugal, e foi também uma forma de homenagear a minha mãe e o meu pai, que são cabo-verdianos, não é? E claro que foi bastante importante também ter participado do Macan, que, como todos sabem, para os africanos é como se fosse um europeu. E pronto, são marcos importantes da minha carreira que eu considero que irão ficar para sempre guardados na minha memória. Semedo, já que estamos a falar de Cabo Verde também, que é um país irmão de Portugal, com muitas ligações, antes de terminarmos também te queria perguntar isto. Cabo Verde é realmente uma seleção cheia de grandes talentos, porque os cabo-verdianos têm muito talento para o futebol, e nos últimos anos têm surgido enormes talentos no futebol cabo-verdiano. Depois também há cabo-verdianos como tu, que são de segunda geração, vivem em Portugal, estão rotinados no futebol português. Há muita qualidade, mas parece que falta ali sempre qualquer coisa à seleção de Cabo Verde. Acreditas que vamos ter um Cabo Verde mais cedo ou mais tarde que consiga lutar, por exemplo, por vencer o Macan? Sim, realmente há muito talento no futebol cabo-verdiano. Nós conhecemos vários exemplos, não é? Mas sempre parece que fica sempre a faltar qualquer coisa. Na minha opinião, a seleção cabo-verdiana precisa ter melhores condições, mas pronto, isso também faz dos apoios que se calhar faltam ao presidente da federação. Mas matéria-prima realmente Portugal, Cabo Verde tem, e bastante. Agora, eu acredito que dentro de poucos anos Cabo Verde poderá realmente lutar por uma conquista do Macan, porque por 2 vezes já esteve presente no Macan, mas falta talvez dar melhores condições aos jogadores. Eu acho que a chave do sucesso também de uma equipa tem a ver com o que há à volta, e por vezes também as condições de treino, de jogo, porque Cabo Verde infelizmente ainda joga em sintético, porque as condições financeiras não permitem aspirar a mais. Mas qualidade realmente não falta, e Cabo Verde tem tudo para, dentro dos próximos anos, conseguir algo de bonito para a história de Cabo Verde. Finalizamos este Portugueses lá fora com uma viagem mais longa até a África e até ao país irmão Moçambique. Vamos falar com João Pereira. É ele o adjunto mais jovem de seleções nacionais do mundo e, claro está, é português e por isso está na Rádio Estádio neste programa Portugueses lá fora. Conta-nos como lhe surgiu este desafio, ele que apesar de jovem tinha passado pelos departamentos de futebol de formação de clubes como Académica, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Braga, e conta-nos também os objetivos, os desafios, as ambições dele e do líder da equipa técnica da seleção de Moçambique para o futuro desta seleção africana com tanta ligação a Portugal. Vamos então agora conhecer um pouco melhor João Pereira. João, antes de mais, dar-te as boas-vindas ao programa Portugueses lá fora. Obviamente vamos querer falar aqui um pouco da tua experiência agora nestes meses em Moçambique. Vamos começar por aí. Como é que surgiu esta oportunidade? Tu que estavas nos escalões de formação do Sporting Clube Braga, entretanto, surges na equipa técnica do novo selecionador de Moçambique, sucedeu a outro português, ao Abel Xavier. Como é que está a ser a experiência e como é que te surgiu esta oportunidade? Remo, obrigado pelo convite e parabéns a toda a rádio pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. Projetos como o vosso certamente serão uma mais-valia para o nosso futebol. Relativamente à experiência em Moçambique, está a ser uma ótima experiência, sem dúvida alguma. Neste momento temos 3 jogos realizados e 3 vitórias conquistadas e contamos com 2 jogos de qualificação para a fase de grupos do Mundial,
contra as Maurícias e um jogo amigável contra o Quénia. Nos próximos 2 jogos iremos defrontar a seleção de Ruanda e de Cabo Verde para a qualificação ao CAN 2021. Este, sem dúvida, que é um projeto que está a ser trabalhoso e que, ao mesmo tempo, é também um grande desafio para toda a equipa técnica e no qual ainda teremos muito trabalho pela frente, uma vez que estamos inseridos num grupo que conta com a presença, por si só, do organizador da CAN, que são os Camarões. E que, por isso, está automaticamente qualificado. Portanto, apenas uma das 3 equipas conseguirá a qualificação para o CAN. Este grupo tem também a particularidade de contar com a presença de 3 selecionadores portugueses, algo que é extremamente curioso. Relativamente à decisão de abraçar este projeto, não foi uma decisão fácil de tomar, pelo prazer que estava a ter em trabalhar no Sporting Clube Braga. Isto porque, durante o início da época, enquanto eu estava no Sporting Clube Braga, recebi um telefonema do nosso selecionador e amigo, Mr. Luís Gonçalves, a convidar-me para integrar a sua equipa técnica com funções de treinador adjunto, de forma a ajudá-lo do ponto de vista técnico. O convite acaba também por surgir de uma boa relação que mantivemos, desde a nossa primeira ligação em 2014-2015 no Sub-15 do Futebol Clube do Porto, onde eu era também o seu treinador adjunto, conjuntamente com o Mr. António Frasco, e sem dúvida alguma que esta experiência e o seu lado humano do Mr. Luís Gonçalves foi determinante para que eu aceitasse o convite, obviamente após uma conversação com o Sporting Clube Braga. João, de qualquer maneira, como é que está a ser a experiência? Quais são os grandes destaques que podes dar destes primeiros meses de Moçambique, não só em termos de treino, mas também no teu dia-a-dia? Remo, a tua pergunta acaba por ser bastante pertinente, porque esta experiência tem tido bastante impacto no meu desenvolvimento pessoal, porque estamos a falar de um país como Moçambique, que é o 7º país mais pobre do mundo, mas que acaba por ter muitas coisas positivas para oferecer. E como tenho vindo a dizer, desde que aqui cheguei, todas as pessoas deveriam passar por África, mas especialmente por Moçambique, para poderem experienciar uma realidade e uma cultura diferente, obviamente. No meio disto tudo, posso destacar que neste país as pessoas te ensinam ou reforçam a ideia de partilha, de tu seres mais sensível a determinadas questões, seres mais atento ao que se passa à tua volta, valorizares mais aquilo que tens e mesmo aquilo que tu não tens. Fundamentalmente ajudam-te a sorrir porque sim, simplesmente porque tens a oportunidade de viver, seja em que condições for. Repara também que estamos a falar de um país com pessoas acolhedoras e prestáveis, certo que por vezes paras com situações desagradáveis, não falando de Moçambique, mas tendo como exemplo a nossa ida ao Quénia, deparámos-nos com pessoas que vivem com condições abaixo do precário. Porque vivem na rua, ou vivem debaixo da ponte, ou vivem no meio da estrada, ou numa rotunda, tomam banho no rio, comem do lixo, basicamente é a lei da sobrevivência feita da melhor forma possível. Por exemplo, irmos numa viagem até ao estádio em Nairobi, para irmos treinar e veres uma pessoa estendida no meio do passeio. No dia a seguir, vais em viagem pelo mesmo caminho e deparas-te com a mesma pessoa, no mesmo sítio, da mesma forma. E como disse o Mr. Luís Gonçalves, numa entrevista que deu há uma semana para um jornal, amigo, isto é África. Mas eu prefiro focar-me nos aspectos positivos. E posso dizer que Moçambique, claro que tem muitas qualidades, tem boa comida, tem boas praias, tem bom clima, e existe outra parte muito importante para o nosso dia-a-dia. As pessoas são muito apaixonadas pelo futebol. E por vezes acontece que vamos na rua e é curioso que as pessoas se dirigem a nós e dizem: coach, é desta que vamos à CAN? Ou coach, é desta que vamos ao Mundial? As pessoas aqui sonham, o que é normal, porque no meio disto tudo estamos a falar de pessoas que experienciaram uma vez apenas uma ida ao CAN. Logo é natural. Contudo, o futebol em Moçambique acaba por ser um pouco o reflexo da sociedade vivida no país. Existe talento, existe matéria-prima, mas é necessária a criação de oportunidades de manifestação e desenvolvimento, por assim dizer, desse mesmo talento. Como eu costumo dizer, o futebol aqui vive da força de um sonho. E pegando numa entrevista que li esta semana de um jogador do Liverpool, Sadio Mané, que relata que passou fome, que teve que trabalhar no campo, que jogava futebol descalço e que tinha tido uma educação diferente das outras pessoas e que não precisava de Ferraris, relógios, aviões, etc. E que precisava sim de ajudar as pessoas neste momento, uma vez que era uma pessoa bem-sucedida e que tinha alcançado o seu sonho de ser jogador profissional de futebol. Assim como o jogador de futebol e as pessoas aqui esperam ser ajudadas para que possam crescer pessoalmente e
e profissionalmente e serem lançadas para outros mercados com outra qualidade de vida. Pergunto-te, tendo em conta também aquilo que foi a tua experiência na formação de clubes importantes em Portugal, e ainda há pouco falaste sobre isso, e olhando para aquilo que é a criação dos talentos e a formação dos jogadores em Moçambique, o que é que nos podes dizer sobre o contexto, sobre o jogador moçambicano? O que é que encontraste aí? O que é que vocês, como responsáveis pela seleção nacional, encontraram a nível de capacidade, a nível de conhecimento do jogo? Qual é a vossa maior dificuldade? Qual é o vosso maior também objetivo a nível daquilo que querem impor no vosso jogo? Fundamentalmente, queremos dar soluções a questões que o jogo possa provocar. Queremos que o jogador entenda o que fazer, o porquê fazer, quando fazer, onde fazer, etc. E que aprendam o jogo e que entendam as interações que podem ser criadas por eles próprios, pelas suas características individuais. Sendo que estas mesmas características serão a base para a nossa ideia. Dos jogos que tenho observado, porque também faço a análise do adversário, tenho vindo a consolidar a ideia de que o jogador africano tem um talento físico, técnico e social acima da média. De uma forma geral, faz com que este mercado seja super atrativo. Mas, no entanto, o jogador deve ser ajudado do ponto de vista tático e psicológico, de forma a valorizar o seu jogo. Agora, pela experiência que tenho na formação, posso dizer que este trabalho deve ser iniciado da base, de forma a que o desenvolvimento do jogador dentro das várias dimensões do jogo seja mais eficaz. E óbvio que este trabalho deve ser alicerçado por uma boa estrutura de trabalho, para que os treinadores, que são os grandes obreiros do desenvolvimento do jogador, tenham as mínimas condições e uma plena lucidez para desenvolverem esse mesmo trabalho, sem descurar, claro, o recrutamento, que quanto mais forte for a base do scouting, mais forte vão ser as estruturas e, consequentemente, as equipas. João, a informação que me chegou é que tu és o mais jovem adjunto de seleções nacionais do mundo. Pergunto-te se tinhas conhecimento deste dado e se tendo ou não tendo, o que é que significa para ti? Sim, já tinha sido abordado por um jornalista por essa mesma questão e na altura fiquei bastante surpreso e ao mesmo tempo feliz. Como é óbvio, é algo que tem um significado importante, porque a construção de uma carreira não se consegue sem sacrifício e todos os passos que dou profissionalmente faço pela minha ambição, mas também pelas pessoas que me são verdadeiramente importantes. Pessoas das quais passo muito tempo longe. Eu posso dizer que, por exemplo, há 7 anos, salvo interrupção da época em que estive na académica, que não vivo com a minha família. Ou seja, desde os meus 20 anos, quando entrei para os quadros da formação do Futebol Clube do Porto. Isto para dizer que informações como essa acabam por amenizar certos sentimentos que possamos ter ao longo da nossa caminhada, mas que em nada retiram a ambição de continuar a crescer enquanto treinador, porque, como costumo dizer, ainda sou um projeto de treinador, porque sou treinador há 8 anos e espero continuar a ser, se tiver saúde para tal, como é óbvio, até aos meus 70 anos. Logo tenho mais de 43 anos pela frente, logo vivi apenas um quinto da minha carreira. João, tanto quanto julgo saber, há vários treinadores portugueses em Moçambique. Por exemplo, há na estrutura dos Black Bulls, que estão a fazer um grande trabalho, mas também há o Horácio Gonçalves, entre outros. Pergunto se há aí um contacto direto entre vocês que estão na seleção, por serem portugueses, e com os outros treinadores portugueses também que estão aí a trabalhar em Moçambique. Sim, temos conhecimento. Infelizmente, ainda na semana passada, um dos treinadores foi despedido. No entanto, os restantes têm tido sucesso até ao momento nos projetos em que estão inseridos. Posso dizer que esse contacto direto, obviamente que é realizado através do Mr. Luís Gonçalves, mas acredito também que algo que necessitem ou que nós possamos vir a necessitar, que teremos o contributo de uma forma recíproca. João, da tua experiência até o momento, é um mercado, um país, um futebol que tu aconselhas aos treinadores portugueses, nomeadamente para quando são jovens como tu e vão à procura da sua evolução, de novos desafios, novas aventuras que lhes permitam trabalhar noutros contextos, com outra diversidade também, se calhar de dificuldade que não encontram aqui? Eu penso que sim, mas tem de trazer a mente aberta e perceber que existe muito por fazer. Agora, como se costuma dizer, da dificuldade encontra-se a oportunidade. E estes contextos permitem ao treinador ter uma margem maior de manobra, ou seja, para criar, para experimentar, para inovar, maior do que numa estrutura como, por exemplo, as que passei na Académica, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube Braga.
há pouco falaste do Black Bulls e é um exemplo de sucesso. Foi construída uma estrutura com o contributo do treinador português e na próxima época estarão no Moçambola. Resta também perceber, obviamente, no próximo ano o que irão fazer e se é dada continuidade a esse mesmo sucesso. Sendo que é relativo. Certo é também que aqui as pessoas estão sedentas de conhecimento por receber algo novo, algo que possa contribuir para o desenvolvimento do futebol moçambicano, e eu acho que isso é extremamente motivador para qualquer pessoa que possa querer contribuir para isso mesmo. Agora tocaste no assunto dos Black Bulls e na estrutura, e também há a questão da infraestrutura. Os Black Bulls nisso também têm crescido bastante. Qual é a realidade do vosso trabalho em Moçambique a nível infraestrutural? O que é que encontraste, João? O que é que nos podes contar sobre isso? Que tu e, obviamente, o chefe de equipa, também português, a vossa equipa técnica, qual é a realidade a nível infraestrutural, ainda para mais para ti que tens um background com Académica, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Braga? É assim, acaba por ser diferente, a começar por ser uma seleção que conta apenas com a seleção A, sub-23, sub-20 e sub-17. Existem parcerias com alguns campos, sendo que o campo principal onde treinamos maioritariamente e jogamos é o estádio do Zimpeto, um estádio magnífico, com uma capacidade para 42 mil pessoas. E temos também a sede da nossa federação, que conta com um gabinete para os treinadores, com os meios audiovisuais mínimos para elaborarmos o nosso trabalho. Agora, o problema aqui poderá passar por termos polos distintos, em locais distintos, embora todos eles sejam na cidade de Maputo. Agora, obviamente que existem clubes aqui que ainda jogam em sintético, e curioso e recordo-me tenho esta imagem na minha cabeça, quando cheguei a Maputo de avião, ter uma vista de cima e consegui perceber que aqui, efetivamente, ainda existem muitos chamados pelados, não é? Como nós chamamos os pelados, os campos de terra batida. O que, do meu ponto de vista, acaba também por ser importante, porque era algo que nós em Portugal sinalizávamos como algo negativo, a ausência também desses mesmos pelados, isto porque acaba por deixar de reproduzir um bocadinho aquilo que era o futebol de rua, do antigamente. Os miúdos que jogavam na rua é algo que acontece aqui bastante, vê-se muitos miúdos a jogarem na rua, e eu acho que isso é bastante positivo. Pegando num exemplo em Portugal, por onde passei, o Futebol Clube do Porto, por exemplo, tinha no Vitalis Parque, e ainda tem, o chamado ringue, um ringue de campo de terra batida. E foi algo que foi na altura construído e que foi mantido até então, por acharem que poderia ser necessário e que poderia contribuir para o desenvolvimento do jogador. João, ainda antes de finalizarmos, perguntar-te, obviamente, são estratégias delineadas a nível federativo e pelo selecionador nacional, mas estás enquadrado dentro daquilo que é a filosofia, aquilo que se pretende. Que metas é que vocês traçam? São metas possíveis a médio prazo? Se são metas que têm que se traçar a curto prazo? Quais são os principais objetivos? Qual é o vosso foco a nível de trabalho dentro do contexto da Seleção Nacional? Isto é uma das perguntas que te queria ainda fazer antes de terminarmos esta conversa. Como disse o Luís na apresentação, aquilo que prometemos é muito trabalho. E depois, a partir daí, sonharmos com a qualificação para o CAN e mais difícil ainda para o Mundial. Seria hipocrisia da nossa parte se assumíssemos que iríamos ao CAN e ao Mundial. Assim que chegámos, tentámos perceber o ponto de situação. O Mister já conhecia os membros da casa, uma vez que já tinha estado na seleção de Moçambique como treinador adjunto, e isso foi algo que ajudou bastante nos primeiros momentos. Até à data já introduzimos novidades em todo o processo da seleção nacional. Posso dizer que construímos de raiz a nossa primeira base de dados de jogadores, introduzimos ferramentas e softwares de auxílio, quer para a identificação e seleção dos jogadores, melhorámos os processos de observação e análise do jogo, e tudo estamos a fazer neste momento para que o jogador se sinta bem, nas melhores condições, quando vem à seleção, mas como disse, existe muito ainda por fazer. O nosso trabalho passa também fundamentalmente por fazer um acompanhamento do jogador, quer de uma forma geral, relativamente à sua participação no clube, em que joga, quantos minutos joga, em condição física se encontra, se está motivado ou não, etc. Quer de uma forma mais específica ao jogo, ou seja, dentro do próprio clube, como tem sido o seu desempenho, comportamentos e ações que tem como padrão,
quer ofensivamente, quer defensivamente, nos 5 momentos de jogo, de organização ofensiva e defensiva, transição ofensiva e defensiva, e esquemas táticos ofensivos e defensivos, para que depois possa consolidar ou acrescentar a ideia, sendo que esta ideia é uma ideia construída no pouco tempo de treino que temos e no recurso a vídeo e a palestras, obviamente. Temos também um enorme cuidado na análise do adversário, não com o objetivo de condicionar o nosso jogar em grande escala, mas mais no sentido de esclarecer o jogador do cenário que poderá encontrar no jogo, de forma a que este mesmo se sinta mais confortável no dia de jogo. João, a última pergunta que te queria fazer neste Portugueses lá fora é, agora que abriste, não é, a caixa de Pandora de seres tu também um português lá fora, se o teu objetivo agora passa por esse caminho, de continuares como um treinador português além fronteiras, a recolher experiências e vivências, ou se, apesar de teres abraçado este projeto, no teu caminho, vês acima de tudo uma carreira em Portugal e é nisso que acabarás, pelo menos, por tentar fazer. Remo, neste momento estou muito focado em ajudar o Mr. Luís Gonçalves. Diariamente posso dizer que procuro crescer enquanto profissional e pessoa também, e nos próximos anos assim o farei. Sou quase que obcecado, como costuma dizer quem me conhece, por desenvolver as minhas capacidades técnicas de gestão, de liderança, etc. E tenho como objetivo, por exemplo, chegar aos 35 anos e falar espanhol, inglês, francês, italiano e alemão. Posso dizer que neste momento me falta o alemão e o italiano, e é um desafio que eu tenho pela frente. Isto porque é assim que eu funciono. Funciono muito assim diariamente, por objetivos. Lógico que esta aprendizagem também passa muitas vezes pelo dia-a-dia e pela convivência com os meus colegas de trabalho, por muitas conversas ou discussões que tenho com algumas pessoas que são fundamentais para mim profissionalmente, por livros e vídeos que vejo, por formações que vou dando também noutros países, para outros treinadores, e essa partilha é extremamente importante, por estágios que faço, que fiz, aliás, como por exemplo ter tido a oportunidade de vivenciar de perto treinos do Sevilha, do Betis e do Manchester City, que foram experiências fantásticas, mas fundamentalmente pela reflexão que tenho em todos estes momentos, onde construo a minha verdade. E isto porque nos dias de hoje, como dizia o Mr. José Mourinho, a informação está ao alcance de todas as pessoas. E o mais importante neste momento é nós priorizarmos essa mesma informação de forma a construir a nossa própria verdade, a própria ideia, por assim dizer. Mas sim, isto porque no futebol, na minha modesta opinião, não há verdades absolutas. Relativamente à questão do futuro, tenho como ambição trabalhar sim como treinador principal numa primeira liga profissional. Se puder ser em Portugal, tudo muito bem, melhor. Se assim não for, tudo muito bem na mesma. E a partir daí consegui sonhar mais um bocadinho com outros patamares. No entanto, posso dizer que vivo cada vez mais e cada vez com menos pressa para que isso aconteça. Aliás, acho que a pressa é cada vez mais inimiga do homem. Como disse, tenho muito para aprender e para que possa chegar ao dia D e dizer que estou preparado como queria estar, e não apenas dizer que estou preparado. Isto porque cada vez mais o treinador é um gestor e tem que gerir o processo de treino, o processo de observação e análise do jogo, o processo de potencialização das capacidades físicas, de prevenção, recuperação de lesões, esse tipo de coisas. Estar em sintonia com o treinador guarda-redes, relacionar-se com a comunicação social, com os dirigentes, com os jogadores, etc. E cada vez mais, e por isso também a relação humana é extremamente importante. E daí também esse tempo necessário para que possa adquirir a maturidade necessária a nível pessoal e profissional para me lançar como treinador principal. Para que na hora de tomar decisões tudo seja mais natural para mim, por assim dizer. E por sentir também, ou poder sentir que sou um bom homem e um bom profissional, e aí sim poderei conviver com o mundo do futebol de uma forma tranquila e com a minha consciência bastante tranquila. E assim termina mais uma edição do Portugueses lá fora. Estamos de regresso e marcamos encontro consigo na próxima semana com mais histórias, mais viagens, mais portugueses lá fora.